Amém? Estamos ao vivo aí? Graças a Deus, então. Louvado seja Deus, bendito seja o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio e toda adoração seja dada ao nosso Cristo, né, ressuscitado. Então, sejam todos bem-vindos, a graça e a paz, que o Espírito Santo de Deus encha vocês de todo o amor, de todo o entendimento, pois Ele é o nosso único e suficiente Deus. Quero também mandar a graça e a paz aí para os nossos irmãos que têm nos acompanhado, para os nossos irmãos, todos os irmãos que faz parte, né, do grupo de Cristo, conhecendo, né, crescendo em graça. É assim que está lá o nosso grupo no WhatsApp. Então, a graça e a paz para todos os irmãos. Não vou citar aqui nome, porque são muitos, graças a Deus. E que o Espírito Santo de Deus encoraje a cada um de vocês. Amém? Que a paz e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós. Amém? Louvado seja Deus. Doutrina, esse vai ser o título da nossa live de hoje. Doutrinas criadas, amém? Escravizam os crentes. Doutrinas criadas escravizam os crentes. Amém? Esse será o tema da nossa live de hoje. Amém? Para a gente já aqui dar início, né, à nossa confissão de fé, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 4, no versículo 9. Amém? Para a gente dar início aqui à nossa confissão de fé. Amém? Também antes aqui de dar início, quando você encontra aí Gálatas capítulo 4, no versículo 8 e 9. Amém? Louvado seja Deus. Quero mandar graça e a paz também para todos os nossos irmãos do Ministério Nova Sião, amém? Que estão aí nos assistindo, nos acompanhando. Que o Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, meus irmãos amados. Que Deus encha vocês de todo amor, de toda a alegria no Espírito, amém? E assim seja. Então, todos encontraram aí? Gálatas capítulo 4, no versículo 8 e 9. Vamos ler aqui, para a gente dar início à nossa confissão de fé. Mas, quando não conheceis a Deus, servis aos que, por natureza, não são deuses. Mas, agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Espírito Santo de Deus, Todo-Poderoso, que em cada um de nós habita, pois o Senhor, meu Pai, conhece e sonda os nossos corações. E esta noite maravilhosa de sexta-feira, a qual o Senhor nos deu o direito de contemplar estes momentos maravilhosos, eu venho a Tu, neste momento, ó Senhor, te agradecer por cada momento, por cada segundo vivido em Cristo Jesus, por viver, meu Pai, o melhor desta terra, por estar, meu Deus, em graça, por já nascer abençoado com todas as sortes de bênção, pois o Senhor, meu Pai, nos escolheu, o Senhor nos torna esta maravilha de alegria no Espírito que somos, pois esta alegria vem do Senhor, pois o Senhor és a nossa força, o Senhor é o nosso único refúgio, és o nosso auxílio, pois
nesta fé que agora nós estamos, meu Deus, no Senhor, é que eu te peço que use-me a minha boca para que assim eu possa, meu Deus, proferir as tuas palavras, pois o Senhor é o nosso cabeça. Amém? Glória a Deus. Lembrando que nós não estamos aqui para servir a homens, amém? E nem tampouco agradar. O que eu tenho para dizer hoje aqui no Evangelho da Graça de Deus, amém? É muito forte, é muito doloroso, porque é assim que vive os nossos irmãos, amém? Irmãos que hoje estão dentro de um sistema religioso, eles vivem escravizados, vivem sem um firmamento, andam com medo de tudo, e tudo isso por não conhecer a verdade, por não viver o melhor de Deus, por não estar dentro ali do corpo de Cristo, como é para ser, como é estar no corpo de Cristo. Você viver as coisas do Espírito. É por isso que hoje Deus nos deu esse ministério Nova Sião, amém? Para que nós assim possamos compartilhar com os demais irmãos esta graça maravilhosa, este conhecimento, este evangelho a qual esteve encoberto por séculos e gerações, mas graças a Deus, por intermédio do apóstolo Paulo, foi revelado a nós, amém? E graças a Deus que chegou até nós dessa geração, que já nascemos abençoados com todas as sortes de bênção, já nascemos predestinados, não precisamos buscar a salvação, não precisamos fazer campanha, não precisamos fazer propósito, nem tampouco pedir ao pastor para que interceda por nós, pois o nosso pastor é Cristo, o nosso cabeça da igreja é Cristo, amém? E então nós já temos quem interceda por nós com gemidos inexprimíveis. E quem é que intercede por nós com gemidos inexprimíveis? O Espírito Santo de Deus, que vive e reina dentro de cada um de nós. E para que isso aconteça nas nossas vidas, nós não podemos ser crentes e nem evangélicos. Amém? Nós somos o quê? Em graça. Todos aqueles que estão em graça, nós somos tidos como cristãos. Amém? Cristão é aquele que vive em Cristo Jesus, que vive as maravilhas, que vive a nova aliança, não naqueles rudimentos fracos, inúteis e pobres que era antes. Amém? Não que a lei não tivesse a sua glória, teve, mas estava perdendo a sua validade, pois o novo pacto, uma viva, amém, e perfeita aliança estava surgindo. Glória a Deus. Então, para que não fique com as minhas palavras, amém, porque muitos vão dizer que precisa sim, precisa de uma campanha, precisa de um propósito, tem sim que fazer voto com Deus, se não devolver dízimo, as coisas não acontecem. E isso nós vemos batendo nessa tecla há algum tempo, amém? Deus não precisa de contribuição minha e nem sua, e nem tampouco precisa de homens para que faça algo por ele, ou que faça. Quem primeiro deu? Não foi Deus? Então, irmãos, Deus, como tenho dito a vocês, e vamos continuar pregando em cima disso, esta ideia de formar, amém, igrejas, templos físicos, amém, e colocar ali uma placa, um nome, e no cartório registrar, pegar um CNPJ para tirar proveito da situação, isso não cabe a nós, amém? Se você está em graça, se você tem vontade de contribuir, não somos contra a contribuição aonde você quer que esteja, amém? Não somos contra você ajudar a locais nenhum. Nós somos contra o que ensinam aos irmãos
que deixam eles atormentados, que deixam os irmãos viver com medo de perder a salvação, com medo do diabo, com medo de ir para o inferno. São várias coisas, amém? Mas digo a você que Deus, ele não precisa dessas coisas. Como disse, Deus, ele é amor, mas o Deus a qual deram para os crentes, amém? Que o crente, ele crê em qualquer coisa. É por isso que o crente acredita que tem que buscar o Espírito Santo. É por isso que o crente acredita que tem que fazer propósito, que tem que fazer jejum. Por isso que o crente acredita que tem que tomar a bendita da Santa Ceia dos homens. E quando nós estamos aqui pregando, ou eu, muitos irmãos ficam chateados. Diz, não, tem que tomar sim a Santa Ceia, porque Jesus fez. Jesus não fez Santa Ceia. Jesus participou com os seus discípulos da Páscoa, que era uma festa tradicional dos judeus. E aí nós já contamos para você como é que acontece a festa da Páscoa. Mas o que eu quero te advertir hoje é que nós não podemos mais vivermos enganados, ou deixar que os irmãos em Cristo vivam enganados. Temos que acordar o quanto antes. Deus, irmãos, é perfeito. Tudo o que ele fez é perfeito. Quem embaraça tudo é o homem. Amém? Embaraça tudo e procura um culpado para os seus feitos. E onde está o culpado para os feitos do homem? No diabo. Algo inexistente espiritualmente. Amém? Eu sei que tem irmãos aí do outro lado que nos assistem, mesmo não sendo agora no momento da gravação ao vivo, mas depois que ficam com a dúvida. Mas o irmão José disse que o diabo não existe espiritualmente. Verdade, como espírito não. Porque o único espírito que existe, que vive e reina, é o Espírito Santo de Deus. Este é o único Espírito que em nós habita. Não existe essa ideia que o diabo é um espírito que desceu, que caiu do céu e está na terra assolando as pessoas. Isso não é diabo, amém? Isto é carne ativada. Essas coisas são o quê? O que escravizam o homem. É por isso que o título é esse. É por isso que nós trouxemos esse título para isso. São doutrinas, amém? Criadas para quê? Para prender os crentes, para deixar você perturbado, te dando todo tipo. É por isso que eu digo a você, o diabo não existe como um ser espiritual, acorde. Esta ideia que o diabo existe, que quis tomar o trono de Deus, isso é algo criado, amém? Isso é uma história contada ao avesso. Não existiu isso nunca aconteceu, amém? Então, creia somente. Deus, ele não precisa da minha ajuda, não precisa da sua ajuda, nem tampouco precisa de mim ou de você para fazer algo por ele. Por quê? Porque ele é perfeito. E como disse, o único Espírito que habita dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. Essa ideia não existe, amém? Quando uma pessoa se levanta como pessoa do diabo, que ela se opõe a outra pessoa, aí se dá o nome de diabo. Opositor, ela está se opondo, amém, a outra pessoa. Então ela é tida como uma pessoa do diabo. Não quer dizer que ela é um Satanás espiritualmente. É um Satanás na carne, não no espírito. É um ser inexistente espiritual, amém? Então, vamos ver o que é que diz aqui as Escrituras, né? O Evangelho, para ser mais claro, o Evangelho da graça de Cristo. Vamos ver o que o apóstolo Paulo dizia? Abra aí a tua Bíblia, no livro de Gálatas, capítulo 4, no versículo 8. Lê comigo. Mas, quando não conheceis a Deus, servis aos que, por natureza, não são deuses. Está vendo? O homem se prende a essas coisas. Quando não conhecia, mas agora olha só o que diz o versículo 9. Mas agora
conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a servir rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Está vendo? Ele está relatando aqui a respeito de quê? Que ele diz que o homem não conhecia, mas agora que ele conhece a Deus, o que é que acontece? Ou antes era conhecido, né, como está dizendo aqui, ou antes sendo conhecido de Deus. Por quê? Na concepção do sistema religioso, você tem, primeiro, para que você se torne crente, você tem que aceitar a Jesus. Você tem que ir num espaço chamado igreja, levantar a sua mão perante os homens e declarar em plena multidão que você agora está aceitando a Jesus. Mas não é o homem que aceita Jesus, amém? E sim quem? Deus é quem nos escolhe, Ele é quem nos acha. É por isso que são rudimentos pobres e fracos. Por quê? Porque não precisa nada disso. Predestinado, um escolhido por Deus, não tem precisão de você estar em um ambiente e você passar esse constrangimento, porque as pessoas precisam ver que você agora é crente. Seja um cristão. Ser cristão é ser livre, é viver em espírito e em verdade. Não tem precisão de você estar a semana toda dentro de um ambiente chamado igreja e você não aprender nada em Cristo. Pelo contrário, você vai adquirir para você fardos pesados que não vão te levar a lugar algum e, pelo contrário, vão te tornar doente. Amém? As pessoas que estão dentro do sistema religioso vivem assim, aprisionados, com medo, com a mente engessada, né? Para ser mais direto, porque não abre a mente, ela só acredita no que o pastor diz, ela não examina as escrituras. Por que não examina? Porque tem medo do que vai ver, porque não quer aprender, tem preguiça de ler. É isso que acontece com muito crente, ele tem preguiça de ler, ele não lê a Bíblia, ele só lê quando está dentro do ambiente chamado igreja, aonde lhe tiram o seu sustento. Muitas vezes você não tem nem ali um troco para comprar algo para você ou para o seu filho, mas você tem para levar. Não, aqui é da oferta de hoje à noite, eu não posso ir para a igreja sem nenhum real. Amém? E termina ali você sendo escravizado. Termina você tendo esta concepção que para você ter comunhão para com Deus, ou para ser salvo, ou para adquirir a salvação, você tem que participar de tudo o que acontece, da doutrina. Eles dizem que tem o culto, né, de doutrinas, tem muitos. No sistema religioso tem muitos que fazem culto de doutrina. Mas que doutrina é essa? Eu chamo diferente, amém? Isso não se dá o nome de doutrina. O que eles fazem não é culto de doutrina, é usos e costumes. Amém? Aprenda isso, você que está no sistema religioso. Quando lhe chamar para o culto de doutrina, lembre-se de uma coisa, que lá você vai aprender usos e costumes. O que seria isso, uso e costumes? Sabe o que é que significa? Você aprender como é que procede naquele ambiente. Que você não pode, a mulher não pode cortar o cabelo, em muitos locais, né, acontece isso. Outras não pode usar batom, não pode usar brinco, não pode botar uma calça porque calça é de homem, não pode. E são muitas coisas que aí vai entristecendo a pessoa. Porque existe dentro desses ambientes chamados igreja, pessoas que estão vivendo desta forma. Como? Aprisionada ao medo, vivendo algo que ela não quer. Muitos estão lá, não querem estar naquele local, mas as aflições, né, da vida, termina entrando num ambiente como esse para buscar uma libertação.
Pelo contrário, em vez de você se libertar, você vai adquirir para você mais fardo. Em vez de aliviar o seu fardo, vai pesar. Por quê? Porque você vai aprender totalmente diferente. O que você fazia antes, você não pode fazer mais. Amém? Deixa eu te dar aqui uma instrução para que você abra a sua mente, para que você viva em Cristo Jesus, para que você tenha essa liberdade que tem o cristão, para que você viva em espírito e em verdade, em comunhão para com Deus. Não é preciso você estar dentro de igreja nenhuma, porque a igreja de Cristo é você. Quem tem que tomar as atitudes e frear os seus impulsos da sua carne é você. Dentro do sistema religioso, você não vai mudar isso. Pelo contrário, você vai se recolher de algo que você diz, não, eu não quero mais fazer isso. Não é mais fácil você aceitar a sua pessoa da forma que você é e você determinar, a partir de hoje eu serei diferente. A partir de hoje eu vou ser de Jesus verdadeiramente. Vou servir a Ele. Como é servir a Cristo? É andar em espírito e em verdade, praticando o amor, a paz e a justiça e a misericórdia, amando uns aos outros. Não é entrar nessa onda que só o pastor pode fazer essas coisas. Não só o pastor pode orar por mim, porque o pastor orou por mim, eu fiquei curado, porque o pastor isso, porque o pastor aquilo, porque o pastor disse que eu tenho que ir para o culto de libertação, porque eu tenho que ir participar do círculo de oração, eu tenho que ir para a escola dominical, e eu lhe digo que isso são rudimentos fracos e ineficazes. Não vai te ensinar nada, pelo contrário, aquelas revistinhas que você recebe, amém? Que os abençoados estudantes e teólogos, os presidentes da igreja, amém? Que elaboram aquelas revistinhas, você não vai aprender nada, pelo contrário, você só vai aprender o que é conveniente a eles, aonde eles possam te prender cada dia mais, amém? Se não, abra aí a tua Bíblia, no livro de Hebreus agora, amém? Hebreus, quem encontrou, diga amém. Hebreus no capítulo 8. É bom que a gente fale as coisas e mostre no Evangelho, amém? Eu não estou dizendo aqui essas coisas para você de mim mesmo. Quem falou essas coisas, que aquele velho pacto, amém? A lei mosaica era algo que estava desvanecendo, foi Cristo. Jesus pregava essas coisas. Ele já falava do amor, da graça, de você estar sobre a graça de Deus. E ainda bem que nós já nascemos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Ainda bem que nós não precisamos buscar a salvação como muitos, têm buscado. Uma vez salvo, irmão, para sempre salvo. Não fique na sua mente essa ideia, amém, que você aprendeu dessa forma. Como um dia eu também já participei do sistema e aprendi como você. Aprendi a ter medo do diabo, aprendi a orar em línguas estranhas, que esta língua nunca consegui interpretar. E outra oportunidade nós vamos falar o que realmente significa o dom de falar em línguas, amém? Aprendemos que tinha que jejuar, nós aprendemos que tinha que fazer todos esses tipos de manobra para que você tivesse uma comunhão com Deus. Para que você encontrasse em Deus uma segurança. Você tinha que fazer um jejum para matar a sua vontade da carne. E eu lhe digo, irmãos, vou ser bem sincero com vocês, amém? Não tem jejum no mundo, nenhum jejum no mundo que mate a vontade da carne do homem. Pelo contrário, você ficando com fome, ou passando ali o horário de comer, dizendo que está ali fortificando a sua carne e alimentando o seu espírito, pelo contrário, você está adquirindo para você ou uma doença, mais ira sobre a sua vida e odiando. Por quê? Porque você vai ver os outros se alimentar, aí você com fome, e então bate em você a necessidade de quê? De querer comer também.
E o que acontece? Para que serve o jejum? Sabe para que era que serviu o jejum naquela época? Porque aqueles homens jejuaram para tirar a vida dos outros. Irmãos, é brincadeira alguém perseguir outra pessoa, e eles se levantaram contra o apóstolo Paulo e disseram: nós vamos fazer um jejum, enquanto nós não matarmos a Paulo, nós não vamos cessar, nós vamos ficar sem beber e sem comer, mas enquanto a gente não matar ele, a gente não se aquieta. Aí muitos irmãos inventam, né? Porque Daniel não fez aquele jejum, não precisa que a gente faça, nós não vivemos mais dessa forma. Aí faz o jejum de Daniel, e faz jejum de todo tipo de coisa, amém? Mas tudo isso ineficaz, sem força alguma. Como sempre eu tenho dito aqui, eu quero encontrar uma hora aí para mim conversar com alguns irmãos do sistema religioso, que eles gostam muito, né, de debater. E eu não debato com ninguém, a gente conversa. Você não é obrigado a acreditar em mim, você tem que crer no que está escrito, amém? No Evangelho. E outra, não é só ler por ler, você tem que respeitar o tempo, texto, contexto, e você saber para que época era, para quem foi designado, para quem foi aquelas palavras. Não é simplesmente, está aqui, ó, Jesus jejuou com os discípulos. Jesus jejuou com os discípulos? Onde você viu isso? Não. Pelo contrário, Jesus e os discípulos não faziam jejum. Se você não lembra, eu vou te lembrar. Há uma passagem onde Jesus chega com os seus discípulos e aquele povo estava jejuando. E os discípulos chegaram e comeram aquelas espigas e os pães que tinha ali. E disse: por que é que nós jejuamos e os teus discípulos não jejuam conosco? E Jesus disse o que para eles? Quanto o mestre estiver com eles não precisam de nada disso. Mas quando o mestre se for, outra coisa, não era que não era para ser colocado assim. Eles disseram: mas Jesus, quando eu for, eles vão fazer isso. Por quê? Eles iriam fazer jejum. Porque os pactos ainda se cruzavam. Jesus não tinha ainda sido crucificado e nem tinha ressuscitado. Então, automaticamente, quando Jesus foi crucificado, essas coisas deixaram de existir. Por quê? Porque Jesus cumpriu. E fica muitos dizendo que Jesus ainda vai morrer, que Jesus ainda vai voltar. E fazem isso com a maior alegria do mundo. Um monte de abençoados, de irmãos, pega um pedacinho de pão, um copinho com suco, levanta e chora, e ora, grita. E digo para você que isso aí é ineficaz. Você não vai se edificar em nada. Pelo contrário, você está deixando o coração de Deus mais triste. Você está entristecendo, dizendo que o que Ele fez por você na cruz não te valeu de nada. Está vendo como é as coisas? Vamos ler para não ficar só com as minhas palavras. Hebreus, no capítulo 8, amém? Hebreus 8. Hebreus 8, 6. Quem encontrou, diga amém. Pronto, está aqui. Mas agora alcançou ele misericórdia, tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas, porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Olha só o que Jesus aqui falando. O apóstolo Paulo, para ser mais claro, né? Ele mencionando essas palavras, disse: olha, se aquele primeiro pacto, se aquela primeira aliança não fosse irrepreensível, não teria lugar, né? Se fosse algo que não precisasse de um conserto, para ser mais claro, Jesus não teria sido crucificado. Por quê? Porque todos iam estar aperfeiçoados na lei. Mas, porém, havendo algumas falhas, não que a lei, amém, dada por Deus, estivesse errada,
O que estava errado era a carne, o homem, a maneira que era seguido. Amém? Foi por isso que Cristo veio. Para quê? Para que se cumprisse a lei. Amém? Continuando. Versículo 7. Porque, se aqui continua o versículo 8 agora. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que, com a casa de Israel e com a casa de Judá, estabelecerei um novo conceito. Olha só, Jesus disse: essas coisas vão se passar, e eis que agora eu vou estabelecer sobre vós um novo conceito. Jesus, vamos ver que conceitos eram esses? Que novos conceitos eram esses com a casa de Israel e com a casa de Judá? Amém? Vamos ver, que tem 2 pontos aqui, vamos ver. Vamos ver o conceito de Jesus. Ele disse que tinha um novo, não era? Versículo 9. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Olha só, Jesus disse que fez um concerto com a casa de Israel e a casa de Judá naquela época, e hoje, agora ele tem um novo concerto, que aquele antigo concerto não estava ocorrendo bem, não estava na direção correta, pois os homens estavam corrompidos, pois eles faziam todo tipo de manobra e mais, como acontece hoje, tirando proveito da situação, tirando proveito dos irmãos, que é o que acontece hoje no sistema religioso, né? É o que nós mais vemos. Amém? Agora vamos ver o versículo 10. Olha o versículo 10, o que ele diz. Porque este é o concerto. Olha só o 10. Jesus disse que tinha um novo concerto, uma nova aliança, um novo pacto. Vamos ler para a gente ver o que era que Jesus tinha para aquele povo. Tinha não, deu, né? E nós fomos alcançados, graças a Deus, nós agora fazemos parte desta nova aliança, deste vivo e novo caminho, que é estar em graça. Vamos ler, versículo 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Olha só, Jesus disse que agora o negócio mudou. Aquela lei não mais seria agora escrita em tábuas de pedra ou com tinta. Ela seria onde? Impressa, né? Na sua mente e escrita no vosso coração. Está vendo? E por que é que hoje muitos, né, pegam os irmãos e dizem: olha só os rudimentos fracos e inúteis, sem eficácia. Irmão, você agora aceitou a Jesus, você vai ter que participar do batismo nas águas. Mas quem batizava não era João? Mas sabe para quê que muitos batizam nas águas e te diz que é para remissão dos seus pecados? Agora eu lhe pergunto, qual o pecado que você tem para que você
seja submerso sobre as águas, e quando você voltar, você vai voltar uma nova criatura. Irmãos, isso são rudimentos e práticas que aconteceu com nossos irmãos no passado, amém? Quando João Batista veio para preparar o caminho do Senhor, ele batizava com água. Para quê? Para a remissão de pecado, para que aquele povo se arrependesse, para quando Jesus chegasse, ele não tivesse o trabalho, amém, que ele estava tendo. E aí os abençoados pastores, né, os líderes, presidentes da igreja, para ganhar ou tirar proveito da situação, pega muitos irmãos sem preparo, sem entendimento, sem saber pelo menos o porquê que ele está participando deste ritual judaico, e diz: não, aqui é para remissão dos pecados, quando eu sair eu vou ser uma nova criatura. Então o que Jesus disse está mentindo, lá em Romanos 6,3, né? O que Jesus falou em Romanos 6,3 está tudo errado, e o que João Batista também falou está tudo ao contrário. O que vale é a palavra do pastor. Você está sendo batizado porque você está cheio de pecado, e agora nós vamos te dar um banho aqui, amém? E você vai voltar uma nova criatura. Outra mentira terrível, grande. Irmãos, não tem como o homem tomar um banho, amém? E voltar uma nova criatura, voltar com um novo entendimento, um novo pensamento, uma nova, concepção de vida. Não tem como. Você faça essa experiência, todo dia você toma banho no seu banheiro, quando você sai de lá, amém? A única coisa que você vai sair é limpo, não é verdade? Você vai tomar um banho, vai tirar as impurezas que estão no seu corpo. Mas os pecados, como João batizava aquele povo para que seus pecados fossem perdoados, não era da carne, amém? Não era da carne como muitos têm hoje, era a transgressão da lei. Eles eram batizados para a remissão dos seus pecados, porque eles transgrediam a lei, não cumpria o que estava escrito. E quando eu falei para você o que João Batista falou, que ele disse: olha, após mim virá um que não vos batizará com água, mas sim com fogo. Então o que João Batista disse está totalmente errado, a palavra dele. E o que está escrito lá em Romanos, onde Paulo falou, Romanos 6,3, que todos vós que foram batizados, vós foram batizados na cruz, na morte de Cristo. Então, esta leitura do Evangelho está errada, não é verdade? De maneira nenhuma, irmãos, não está errado, está completamente certo. Não precisa que você participe desse ritual fraco e inútil, amém? Onde você não vai receber nada. Muitos dizem: não, mas quando eu fui batizado, que eu voltei falando em língua. Qual língua? Você falava em qual língua? Inglês, aramaico, francês, italiano, castelhano, japonês? Qual era a língua que você falava? Hein? Por quê? A língua que você escuta o seu pastor falar, se tu perguntar para ele o que é que ele está dizendo, ele não vai nem saber te responder o que é que ele está falando, que nem ele sabe. Algo criado na mente dele, tirado da mente, e muitos idiotas, perdão até pela palavra, me excedi, mas ficam muitos achando que o pastor está falando uma língua. Glória a Deus, Deus está usando. Deus não está usando coisa nenhuma, irmão. É só a carne dele ativada, ele achando que está falando uma língua que nem ele mesmo sabe o que é que está dizendo. Amém? Vamos continuar para não ficar só com as minhas palavras. Amém? Eu gosto de falar e mostrar. Amém? Versículo 11. E não ensinará cada um ao seu próximo, e nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Está vendo? Não precisa. Parece até que eu estou dando uma aula a vocês, ensinando, né? Mas não. Jesus disse que quando
ele fosse à cruz do Calvário, que ele ressuscitasse, não ia precisar que ninguém ensinasse mais ao seu irmão ou ao seu filho. Por quê? Porque ele disse que elas iam estar escritas onde? As leis dele? Imprimida nas vossas mentes e escrita não com tinta, mas nos vossos corações. Então é por isso que hoje não tem essa necessidade de abrir milhares de igrejas pelo mundo, dizer, não, nós estamos pregando o Evangelho de Cristo, porque tem muitas pessoas que ainda não foram alcançadas, tem muitas pessoas que vão morrer sem a salvação. Qual? Será que Jesus vai morrer de novo, vai ser crucificado de novo, para que toda esta geração seja alcançada, alcance a salvação? Não, queridos, neste pacto, nesse perfeito e vivo caminho que nós estamos, não precisa disso, amém? Todos nós que já nascemos da cruz para frente, já nascemos abençoados com todas as sortes de bênçãos, já nascemos salvos, amém? A nossa carne, sim, ela voltará ao pó, mas o nosso espírito, ele voltará ao Criador. Quem crê, diga amém. Não existe essa que Jesus vai vir uma terceira vez, amém? Jesus já veio, e ele vai vir um dia para você, amém? Quando se completarem os teus dias de vida aqui na terra, quando disser assim, a partir de hoje, seu José, chegou o último dia. Mas ele não vai chegar para mim e dizer, hoje é seu último dia, se prepare, porque quando for 6 horas da noite, tu vai morrer. Não, simplesmente chegou o último dia, o teu espírito será recolhido e a tua carne descerá ao inferno. Amém? E ficam muitos aí com medo do inferno, mas vai, não tem para onde correr. Amém? Versículo 12, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, e de suas perversões, não me lembrarei mais. Versículo 13, dizendo, novo concerto, novo concerto envelheceu, o primeiro, ora, o que foi tornado velho, e se envelhece, perto está de acabar. Está vendo? Ele diz que aquele concerto novo que ele fez para com a casa de Israel e com a casa de Judá, envelheceu o primeiro. Qual era o primeiro pacto? Não era a lei? Não foi a lei que foi dada à casa de Israel, aos irmãos, aquelas 12 tribos, né? Não foi essa que foi dada? Então, o novo pacto envelheceu o primeiro, amém? O segundo pacto. Então, não tem como, irmão, nós vivermos dessa forma, viver debaixo de rudimentos, fazendo campanha. Olha que eles fazem culto de tudo, é culto da prosperidade, é culto de salvação, é culto de cura e libertação, é culto de busca ao Espírito Santo, amém? Agora me entenda, como que eu vou buscar algo que já está dentro de mim? Amém? Não tem como eu buscar o Espírito Santo, porque ele já está dentro de mim. E como que eu faço para saber que o Espírito Santo está dentro de mim? Pelas suas ações, pelas suas práticas, amém? O seu subconsciente automaticamente, quando você está fazendo algo de errado, ou está prestes a fazer algo que vai desagradar a você, o Espírito automaticamente ativa e diz, não faças, pois isso não é certo. Está vendo como é as coisas? Aí ficam um monte de abençoados, amém? De pastores que muitas vezes, irmão, constrange até as pessoas. Tem irmãos por aí que não tem nem condições de pagar uma água, de pagar a sua energia. E os abençoados, muitos praticam isso. Ainda vai na casa de um cidadão desse e diz, olha, nós viemos aqui porque você está em débito. Você está com o dízimo atrasado. E se você atrasar o dízimo, o diabo vai entrar na tua casa. O devorador vai acabar com tudo.
E então impõe medo às pessoas. Porque na concepção dos crentes é assim: se você está em dívida com Deus, Deus não vai te abençoar porque você está devendo. Irmãos, Deus, como eu já falei, vou te falar antes, agora, Deus não precisa do meu e nem do teu dinheiro. Deus é poderosíssimo, irmão, é riquíssimo, tanto em bens como em misericórdia. Mas muitos, como falei, né, no começo aqui da live, eu não sou contra. Há muitos irmãos que faz a sua contribuição, que quer ali ajudar porque pode. Irmãos, mas pense pelo outro lado. Se você pegar 10% do que é teu e ajudar uma família carente, fazer uma compra para ele, ver o que é que aquela pessoa está precisando, ajudar o teu próximo, não é melhor do que você ajudar o presidente da igreja para que ele enriqueça e o teu próximo passe necessidade? Não é melhor você ajudar quem tem necessidade do que você ajudar quem já tem? Por quê? Para que eles querem tanto dinheiro? Eles dizem que é para a obra de Deus. É para a obra de Deus, então vou te dizer aqui, vou ser bem claro para você. Como é que o que entra lá é para a obra de Deus e os homens compram avião, é canal de televisão, é um monte de presepada. Nós estamos aí na pandemia há quase 2 anos. Para tapear muitos irmãos, para calar ali a boca para os irmãos ficarem quietos, diz não, mas o presidente da igreja, o nosso pastor, doou umas feiras, umas compras para os irmãos que não estavam tendo como trabalhar. E por que nunca curaram? Por que nunca fizeram um culto para descobrir como é que cura o coronavírus? Você sabe por quê, irmão? Nunca fizeram uma reunião dessa, um culto? E outra, ainda tem uma abençoada aí, numa emissora de televisão, que ele diz que aquela água consagrada cura o Covid. E como ele pegou a água consagrada dele, curou a ele mesmo? Por quê? Porque são rudimentos fracos e inúteis, irmão. Não tem garantia nenhuma. Isso é fake news. Isso é uma mentira terrível na vida dos irmãos. Você sabe por que uma pessoa não fica curada dentro de uma igreja de Covid-19? Porque não depende, amém, da oração do homem. Não depende do que ele oferece com óleo, com campanhas, com propósito, copo d'água depois de oração. Isso são rudimentos fracos, sem eficácia. Isso são algo para prender as pessoas, para ter a sua renda retirada e aquela pessoa enriquecer mais ainda. Quem quiser me achar chato, ruim, falastrão, que ache, mas eu estou te falando a verdade. E nunca ninguém nesta terra, igreja nenhuma nesta terra onde nós estamos, igreja em 4 paredes, amém? Não vai curar homem nenhum, nem de Covid, nem de caroço, nem de dor nas costas, nem de coluna, nem de nada. Isso são os encantamentos. Amém? São pessoas fascinadas pelo que está ouvindo, pelo que está vendo, e termina ao seu subconsciente, amém? Acreditando que você está curada. Aí você diz, não, mas o pastor disse que Deus me curou e eu senti no momento, eu fiquei curada. Amém? Amém? Mas eu digo para vocês, irmão, essas coisas são feitas para quê? Para atrair os irmãos após eles e depois ser tirado proveito daquela situação. Você entra doente e sai pior ainda. Amém? Não existe essa de você fazer um culto de cura e libertação, ou fazer um culto da prosperidade, e quando for amanhã aquela pessoa que era pobre está rica. Só tem uma possibilidade de uma pessoa pobre ficar rico de uma noite para um dia. É se ele acertar os números da Mega Sena. Aí ele fica, né? De uma vez por ele fica rico. Mas dentro de igreja, irmão, você fazendo culto de prosperidade, orando a Deus, pedindo a Deus, Deus abra a porta de emprego para fulano, Deus eu trouxe a foto de meu filho que está desempregado há muito tempo, que o Senhor... Irmãos, vou te dizer uma coisa, eu já fiz isso, participei de um ambiente como esse, como você está hoje, fiz esses tipos de manobras,
de campanhas, de propósito, e nunca consegui nada. Pelo contrário, eu me frustrava cada dia mais. Passei 8 meses desempregado, orando, participando de culto de prosperidade, e muitas vezes ainda fazia, amém? Ainda fazia. Eu era obrigado a ministrar o culto da prosperidade aos irmãos. Como? Eu falido, 8 meses desempregado, não tinha nem R$1 para oferecer aos irmãos e pregando para ele prosperidade, mostrando para ele as riquezas de Salomão. Salomão, poderosíssimo sobre a terra, tanto em bens como em sabedoria. Mas o que era que eu tinha a ensinar aos irmãos? Não, irmão, mas você prega a palavra de Deus. Irmão, não existe isso. Sabe como foi que eu vim conseguir emprego? Quando eu parei e determinei, sem fazer campanha, sem fazer propósito, sem nada, determinei dentro de mim, disse: a partir de hoje eu serei uma pessoa diferente, eu terei um emprego. E esperei, e quando chegou ali o tempo de Deus, consegui. Mas pelo propósito, pelas campanhas, nunca consegui nada, pelo contrário. E o pouco que eu ganhava, ainda eu era obrigado a contribuir. Amém? Isso é terrível. Hebreus capítulo 7, no versículo 18. Então, irmãos, não coma mais desse reggae. Você que está aí participando, de campanha, de propósitos, todos esses tipos de coisas, e ainda tem muitos irmãos, amém, e amigos, que ainda continuam fazendo parte do sistema que eu fiz parte, que vivem dessa forma, enganados. Irmãos, não deixe mais se enganar. Quantas vezes você não já buscou a libertação de um parente seu? Quantas vezes você não já orou para o seu filho sair das drogas? Quantas vezes você não já pediu para que sua mãe aceitasse Jesus? Quantas vezes você não já participou de culto de libertações e nada acontece, nada mudou? Quantas vezes você não já pediu para que Deus curasse alguém da sua família que estava enfermo? Quantos e quantos cultos da casa própria você não participou? E quantas vezes você recebeu a sua casa? Quantas vezes os projetos de vida que tu assinou, que tu fez, quantas vezes tu recebeu algo? Nenhuma. Sabe por quê? Porque isso são rudimentos fracos e ineficazes, sem base nenhuma, tirada dali de trechos bíblicos, aonde Deus não manda fazer, e o homem, por teimosia, faz. Para quê? Para adquirir bens. Não para que as pessoas sejam alcançadas pela graça, mas mostram às pessoas um evangelho totalmente diferente. Mostra a eles um Deus fraco e inúteis para eles. Mostra para eles um Deus que com tudo solta a mão, com tudo quer brigar, quer bater, quer matar. Mas esse Cristo ressuscitado que eu estou te mostrando aqui hoje, esse pode tudo e todas as coisas na tua vida, porque tu já és um abençoado, porque tu já nasceste predestinado, tu já és abençoado com todas as sortes de bênção, nada te falta, tudo tu tens, é só crer, amém? Versículo 18 no capítulo 7. Porque o precedente mandamento é abirrocado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Está vendo? Deus tornou aquela lei de Moisés fraca, amém? E sem utilidade. Não tem precisão de você fazer santa ceia, não tem precisão de você fazer, subida a montes, buscando a Deus nos montes, como tem muito aí. Não, nós vamos de madrugada, nós vamos cedo ali para a Serra do Cruzeiro, nós vamos fazer uma oração, nós estamos toda a igreja toda em jejum, e nós vamos lá para o monte, vamos buscar a Deus, e vamos voltar cheio de poder.
vai voltar cheio de picada de inseto, com sono, com raiva, com fome, mas poder de Deus não vai adquirir nenhum. Amém? É isso que você vai achar lá. Porque é frio, você vai passar bastante frio, porque venta muito, né? Já está bem alta ali, aquela serra é bastante alta e venta bastante. É isso que você vai adquirir lá. Pegar um resfriado, amém? Mas poder de Deus, queridos, abra sua mente, Deus não opera mais dessa forma. Deus não está em monte nenhum. Deus não escuta oração em monte nenhum. Querido, quer falar com Deus? Entra no teu quarto e ora. Tem precisão de você estar fazendo sacrifícios. Deus, Ele não atende sacrifício, porque o sacrifício já foi feito. O sacrifício foi perfeito. Não precisa que ninguém faça mais sacrifício para adquirir algo de Deus. Não, mas eu estou fazendo isso que é para me adquirir poder de Deus. Quando eu chegar na igreja, eu chegar cheio do Espírito. Tu já és cheio do Espírito. Amém? Essas coisas que colocaram na tua cabeça, que você tem que adquirir poder de Deus para curar, para libertar, para fazer orações, isso aí é ineficaz. Amém? Não que você não deva orar, temos que orar sim uns pelos outros, mas em agradecimento a Deus, não oração essa de pedição, porque é isso que eles fazem. O sistema religioso, os crentes fazem isso, oração de petição. Meu Deus, eu quero que o Senhor faça isso. Meu Deus, eu peço que o Senhor visite fulano. Irmãos, o único Espírito que está em mim, está em você, e pode estar em qualquer lugar, toda hora, todo instante, é o Espírito Santo de Deus. Não tem como Ele estar aqui comigo agora e eu dizer, Deus, visita a minha esposa que está sentada aqui do outro lado olhando para mim. Se Deus está em todo lugar, amém? Tem condições, precisão de eu estar mandando Deus visitar? Não tem, né? Versículo 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chamamos a Deus. Amém? Agora, abra aí Romanos para a gente encerrar. Romanos capítulo 6, no versículo 14. Romanos 6, 14. Louvado seja Deus. Quem encontrou, diga amém. Essas coisas, irmãos, são inúteis, ineficaz. Você fazer esse tipo de manobras, esse tipo de campanha, de propósitos, Deus, Ele não se agrada dessas coisas. Amém? Em Cristo Jesus tu és mais do que vencedor. Amém? Todos nós que estamos em Cristo Jesus, nova criatura somos. Não precisamos participar de batismo. Não precisamos fazer algo para agradar a Deus. Como esse algo? Não, mas para mim agradar a Deus, para mim fazer algo para Deus, primeiro eu tenho que legalizar a minha vida perante os homens aqui na terra. Uma vez eu disse aqui que ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher nesta terra na qual nós moramos é obrigado a casar com outra pessoa sem que ela queira, sem que os dois estejam de acordo. Porque precisa para fazer a obra de Deus. Amém? Porque no sistema religioso é assim. Ah, não, mas não existe essa. Porque se para fazer a obra de Deus tem que casar. Tem que ter ali, se não casar não pode fazer. Não pode se batizar, não pode pregar, não pode participar da Santa Ceia dos homens. Gente, só vou te dizer uma coisa, irmão. O casamento só tem uma serventia, tanto para o homem e para a mulher. Sabe qual? Na falta de um ou do outro. E se aquela pessoa estiver bem, se não tiver nada, aquela pessoa vai continuar do mesmo jeito que está. Mas para você fazer algo, dizendo que está casando, que porque você vai fazer a obra de Deus, irmão, a obra de Deus já está feita, perfeita, sem nenhum tio, sem nada sem cumprir, está tudo perfeito, está tudo consumado.
Como estava lhe dizendo, o casamento, irmão, só acontece na vida de duas pessoas se os dois estiverem de acordo. Mas por força e violento, forçado a casar, porque aquela pessoa tem que participar das coisas da igreja, porque a doutrina da igreja é essa. Você está casando para se separar no outro dia, amém? Nunca case porque você tem que fazer algo para Deus. Case por amor, por amar a sua esposa ou a pessoa que você está. Mas para você casar, para fazer obra para Deus, e quando for amanhã você se desgostar e acabou o casamento, porque o que eu mais vejo ali no fórum são divórcios desse tipo. Amém? Pessoas se divorciando. Por que você está divorciando? Não, porque eu saí da igreja, eu não quero mais a pessoa por causa disso e daquilo. Então tome esse cuidado. Amém? Casamento é algo sério, é uma decisão que você toma muito forte. Sério, perante as duas pessoas. Mas não porque você precise casar para fazer algo para Deus. Amém? Romanos capítulo 6, no versículo 14. Quem encontrou, diga amém. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Amém? O pecado que o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos romanos não é esse da carne. Amém? Era a transgressão da lei. Se você transgredisse a lei, você estava sobre pecado. Amém? Mas hoje não. Hoje você está debaixo da graça. Se não fosse pela lei, ninguém teria conhecido o pecado. Não foi assim que Paulo disse? Olha, se a lei não tivesse me dito não peques, não roubes, não mates, eu não teria conhecido o pecado. Mas conheci a lei, então automaticamente conheceu o pecado. Mas hoje não. Hoje nós vivemos debaixo da graça de Deus. Nós vivemos em um perfeito e novo caminho. O caminho de Cristo ressuscitado. Amém? Fiquem todos na paz, fiquem com Deus. E amanhã nós estaremos aqui novamente com o Ministério Nova Sião, com o irmão Deraldino Costa, trazendo aí a mensagem da parte de Deus, para que todos vocês alcancem o conhecimento da verdade. Não porque nós vamos te ensinar, mas porque já está impressa na sua mente e escrita, não com tinta, mas com amor nos vossos corações. É aí que a lei está escrita, não para ser posta em prática, como muitos têm feito aí, colocando a lei em prática novamente, esperando que Jesus venha cumprir toda a lei novamente. Isso não vai acontecer, amém? Então, fiquem todos na paz, graça e paz a todos, e até amanhã, se assim Deus nos permitir.